Boa noite. Tudo bem, Mica? Tudo bem, e vocês? Tudo bom? Bom, São Miguel. Boa noite, André. Boa Tudo bem? noite. Mica, Nina. Oi, Nina. Tudo bem com você? Não sei se a Nina está ouvindo. Bom, gente bonita, vamos dar continuidade à leitura do livro que nós estamos quase terminando. Como é gostoso a gente terminar uma obra, né? Alguém que parou para escrever, para colocar no papel as suas experiências, seus pensamentos. Então, é muito bom. É uma sensação gostosa, né? De terminar uma obra e ter compreendido, ao menos um pouco, né? O que o autor quis passar. Mica, você consegue pôr para a gente já o... Aí, apareceu a Nina. Boa noite, Nina. Boa noite, gente. Tudo Tudo bom com você? bem? Graças a Deus. Que bom. Vamos lá. Nós paramos no subcapítulo Aceitar Sentimentos de Culpa. Difícil isso, né? Quem nunca, né, já passou por essa experiência? Aliás, a culpa é um dos moderadores humanos muito importantes. Você sabe que os psicopatas, né, eles não sentem culpa. Então, isso modera, esse sentimento é importante, porque ele modera as nossas relações. Então, se eu prejudico, por exemplo, a Micaela, se eu causo algum dano, né, a Micaela, Micaela, você me desculpa, você tira essa culpa de mim, como eu faço para reparar, né, o erro que eu cometi? Então, é importante, de fato, né, a gente trabalhar a nossa culpa. Obviamente que, ao lado da culpa, existe a pseudo-culpa, ou seja, é um sentimento parecido com a culpa, mas que não é a culpa em si, sobretudo quando não houve um erro, né, não houve um equívoco em si. Muitas vezes a gente sente a culpa, mas é a pseudo-culpa. Mas eu acho que fica para um outro momento essa, essa ideia. Vamos lá, então, aceitar sentimentos de culpa. Para que os complexos possam ser transformados e para que possamos nos livrar da dinâmica entre vítima e agressor, os sentimentos de culpa devem ser aceitos e reconhecidos em sua função. Olha lá que interessante, né? A culpa, então, tem uma função. Quanto mais nos identificarmos com a parte vítima do complexo, mais seremos expostos ao fogo cruzado de críticas vindas da parte agressora do complexo. Vivenciamos essa crítica como agressiva e reagimos a ela com medo. A culpa reúne agressão e medo ao mesmo tempo, o que significa que o medo não pode ser usado para alertar sobre o perigo, nem a agressão pode ser usada para remediar uma situação perigosa. Agora, existe algo que em alemão chamamos de mochila de sentimentos de culpa. Assim chamada porque poderíamos realmente tirá-la de nossos ombros como uma mochila que é pesada demais para nós. A mochila de sentimentos de culpa tem a ver com o fato de que permanecemos identificados com a posição de vítima e, em última instância, não assumimos a responsabilidade pelo que fazemos pela nossa sombra. Como eu estava dizendo agora há pouco. Então, assim, a culpa, por ser um sentimento que modera as minhas relações, ela precisa me levar a
ao outro para reparar o dano. Então, eu assumo a responsabilidade. Agora, só a culpa pela culpa não faz sentido nenhum. Se a culpa não me leva, né, a reparar o dano, de nada serve. Então, acredito que é disso que ela está falando aqui, né? O papel de vítima é muito facilmente associado ao papel de criança, e, portanto, muitas vezes está também associado à ideia de que devemos ser particularmente bons. Mas faz parte da vida adulta perceber em algum momento que não somos brancos nem pretos, mas algo entre esses dois extremos. Somos brancos e pretos. E devemos assumir a responsabilidade por isso. Parece que é o cinza, né? Que é a junção das duas coisas. Não é aceitável ver-se como todo bom, assumir a responsabilidade apenas pelos aspectos bons e projetar os lados ruins sobre os seus semelhantes. Somos todos bons e maus. Aqui eu me recordo daquela passagem bíblica, né, onde chegam no Cristo e dizem, né, bom mestre. E aí o próprio Cristo diz, não me chames de bom, só Deus é bom. Então, meus caros, se o próprio Cristo, né, nos ensina tal, né, a gente exercitar um olhar para as nossas sombras também, né, onde a luz, sombra. Aliás, né, não existe sem outro, né, então, tipo, onde a luz, a sombra. Quando conseguimos aceitar isso, podemos, em uma situação em que nos sentimos culpados, perguntar-nos o que fizemos de errado e qual é a nossa responsabilidade em tudo isso. Dessa forma, podemos nos distanciar dos sentimentos de culpa, pois eles já serviram ao seu propósito. Olha que demais, ou seja, que nos confrontaram com a responsabilidade que nós mesmos devemos assumir. Então, podemos ser empáticos conosco mesmo, admitir que não fizemos algo bem, mas que também nos entendemos em vista da situação e do conhecimento de nossa natureza. Sentiremos que medos são ativados pelo sentimento de culpa, mas também quais agressões e que podemos nos distanciar delas. É exatamente isso que se aplica à mochila dos sentimentos de culpa. Mas existem sentimentos de culpa existenciais muito mais profundos. Devemos a outras pessoas algo que não queremos e não deveríamos querer a outras pessoas. Trata-se de uma culpa que não se pode ser descartada tão facilmente. Esse problema se torna claro no exemplo a seguir. Mica, você pode continuar daqui, por gentileza? Sim. Uma pessoa casada se aproxima de forma duradoura e perturbadora. Se apaixona, né? Isso. Isso. Tá dando para ouvir? Tá sim. É que deu um eco aqui. Uhum. Uma pessoa casada se apaixona de uma forma duradoura e perturbadora. O que ela deve fazer? Talvez ela possa ter um relacionamento externo e se sentir culpada em relação ao relacionamento original. Então ela desenvolve os sentimentos de culpa, com os quais talvez até consiga lidar, mas que não podem simplesmente ser descartados, a menos que consiga dissociar seus sentimentos. Pois ela feriu pelo menos uma pessoa, talvez duas ou até mesmo 3 pessoas. Ela pode se proibir de sentir paixão, dizer a si mesma que isso não é nada especial, apenas uma pequena excitação erótica que ela sempre sente de vez em quando. Quando a pessoa se proíbe de desenvolver um sentimento profundo, uma sensação de vazio surge em seu lugar. A pessoa se tornou culpada em relação a si mesma.
Há situações na vida em que não temos como escolher se queremos tornar-nos culpados ou não. Só temos como escolher em relação a quem nós nos tornamos culpados. Quando alguém se torna culpado em relação a si mesmo, geralmente também se torna culpado em relação aos outros, porque se irrita por ter que negar ou reprimir algo que traria tanta vivacidade. Ou ele culpa abertamente o parceiro e o deixa pagar por isso. Esse é apenas um exemplo de um sentimento de culpa existencialmente significativo com o qual temos que viver e que não podemos simplesmente descartar. Há muitos desses sentimentos de culpas existenciais. Ficamos devendo muito ao outro no dia a dia em relação às ideias que temos do relacionamento. Sabemos desses sentimentos de culpa e geralmente lidamos com eles admitindo-os diante de nós mesmos. Sabemos que o parceiro agora quer ser tratado com mais amor, quer ser estimulado, quer ser apoiado ou simplesmente quer ter tempo. E dizemos a nós mesmos que não podemos fazer isso agora porque nós mesmos estamos sob muita pressão, mas que compensaremos isso em um momento melhor na vida. Temos muitas culpas para não podermos fazer isso agora, mas projetamos o pagamento de nossas dívidas sobre o futuro. Quando tivermos férias, quando o tedioso trabalho estiver feito, quando nos aposentarmos, etc. Isso nos permite viver mais ou menos confortavelmente. Podemos viver mais ou menos bem com isso. Mas quando o parceiro morre inesperadamente, ficamos com todos esses sentimentos de culpa. Então recai sobre nós tudo o que não vivemos na relação e que não pode ser compensado, pelo menos não nesta relação. Na maioria das vezes, não somos muito empáticos conosco mesmos, nessa autocrítica provocada por sentimentos de culpa, porque na maioria das vezes já fizemos tudo o que poderíamos ter feito. O problema é que não foi muito. Embora existam poucas pessoas que privam o outro deliberadamente de seu afeto, mas elas existem. Muitas vezes fiz trabalho de luto com homens mais velhos que estavam sofrendo porque nunca haviam dito às suas esposas o quanto elas eram importantes para eles, mesmo sabendo que as esposas tinham ansiado por tais afirmações. Eles também tinham, é claro, razões para não dizê-lo. Um temia que a esposa se tornaria muito convencida e procuraria outro homem. Outro tinha medo de confessar à sua esposa o quanto dependia dela. Não tenho visto isso expresso abertamente com muita frequência, mas notei que a maioria das pessoas quer ser e fazer muito pela outra pessoa. Elas têm um ideal de relacionamento muito elevado e depois, é claro, tornam-se permanentemente culpadas porque não conseguem viver à altura desse ideal. O que conseguem realizar é muito menos do que aquilo que pretendiam, porque elas também estão envolvidas em muitas coisas e também têm obrigações para consigo mesmos. Essa ambição pode ser relativizada, mas uma pessoa com esses ideais sempre se tornará culpada. E essa impossibilidade de escapar da culpa faz com que se perceba que o seguinte é parte fundamental da existência humana, que gostaríamos de fazer mais, de dar mais, mas que falhamos repetidamente. Entretanto, esses sentimentos de culpa também têm um propósito. Sentimentos de culpa exigem reparação, exigem que a pessoa assuma a responsabilidade por algo. Gente, isso aqui é importante a gente, de fato, sabe, sublinhar mesmo, sabe? Sentimento de culpa pede reparação, exige que nós assumamos a responsabilidade por alguma coisa. Isso aqui a gente tem que realmente entender. Interessante a diferenciação que a doutora Verena faz das culpas existenciais, que são culpas mais profundas, né, do que as outras. E que muitas vezes a gente não consegue muito fazer alguma coisa de fato, mas assumir a culpa e perceber, né, o que nós podemos fazer em relação àquilo, né? Mas é muito mais profundo.
Eu gostei dessa diferenciação que ela faz. Às vezes, assim, sentir raiva, né, Tem pessoas que se sentem muito culpadas, né, por sentir raiva de Deus, por exemplo, por sentir raiva da mãe, do pai, por sentir raiva da pessoa que morreu. Então, são culpas existenciais, né? Tá fazendo sentido para vocês isso, gente? A gente realmente acolheu o que a doutora Verena está nos direcionando? Tá? Quem quiser abrir o microfone pode falar, tá? Pode ficar à vontade. Acho que é interessante a forma que ela coloca, né, essa diferenciação, e traz um outro olhar para a culpa, né? Porque, em essência, né, sentir culpa é algo relacionado a algo negativo, né, ruim, enfim. Mas ela traz aí, na sutileza, né, um outro propósito para isso. Uhum. Talvez o lado ruim da culpa por conta de uma cultura que castiga, né? Então, se eu Sim. Sou culpado, então eu mereço ser castigado, eu mereço sofrer, ao invés de eu assumir a culpa, ou melhor, assumir a responsabilidade e reparar e fazer alguma coisa de fato. Então, eu meio que posso esperar, né, o sofrimento mesmo. Então, se eu quebro a perna, tá vendo? É Deus castigando, né? Tipo, é alguma coisa errada que eu fiz. Eu só posso ter feito muita coisa errada. Então, eu acho que esse caminho, né, que nós temos de castigo, sabe? Do bater, né, do apanhar, ao invés de ajudar a criança, o adolescente, ou quem quer que seja, a assumir a responsabilidade. Né? É cultural isso. O que vocês acham disso? Né? Eu acho que talvez hoje essa pauta esteja sendo um pouco modificada, né? Porque muito se fala sobre isso, né? Da real necessidade de bater, da real necessidade de punir severamente, sobretudo uma criança. Obviamente, quando um adulto comete um crime e ele é culpado, ele vai reparar aquilo de uma maneira legal, né? Assim, de acordo com as leis. André, Isso André, cabe. você me dá licença, André, de fazer uma colocação. Você acha que é possível alguém chegar ao ponto da reparação sem ter sofrido nenhum dano moral ou um estado de expiação imposta por ele mesmo? Você acha que uma pessoa muito equilibrada não deveria sentir esse desconforto da culpa, impondo-se a si mesmo um sofrimento? Você acha que é possível isso, não? Pela sua experiência. Olha, São Miguel, é muito relativo isso, né? Porque é aquela coisa, depende do grau de consciência daquela pessoa. A meu ver, assim, por exemplo, quando se trata de uma criança cuja consciência está em formação, ou um adolescente, né, cuja consciência está em formação, eu penso que trabalhar a culpa, ela precisa ser feita, então, de uma outra forma, sabe? Levando aquele indivíduo, né, aquela criança, a reconhecer o dano e a reparar o dano. Agora, quando é um adulto cuja consciência está limitada e prejudicada, muitas vezes esse adulto não vai conseguir elaborar, né, qual dano que foi feito, né? Ou seja, que sofrimento ele imputou às pessoas através da atitude deles. Então, depende da consciência. Tem pessoas que, infelizmente, vão precisar, e eu falo isso com dor no coração, viu? De muito sofrimento, de muita dor, para poder ampliar e melhorar a própria consciência. É uma pena mesmo, né? Então, assim, é o caminho ideal? Não, acredito que não. Mas, infelizmente, para algumas pessoas,
talvez o caminho da dor, do sofrimento, seja o único caminho para que ela se barre, né? Para que ela coloque um limite na potência agressora e violenta dela. Não sei se eu respondi, mas é algo muito relativo, né? Acho que não tem uma resposta só, viu, São Miguel? Não, respondeu sim. É uma Tá. questão realmente de muito equilíbrio. Por outro lado, eu acredito que uma pessoa muito equilibrada, que não viesse a sentir dor moral por um fato mal realizado, Uhum. ela seria tão preparada que nem erraria. Talvez a consciência dela estaria tão trabalhada, né, que ela reconheceria, né, o mal a sombra que existe dentro dela e evitaria deixar que aquela força atuasse no mundo de fora. Mas eu acredito assim que como que eu posso colocar isso? O Mico, eu já te dou a palavra, tá? Só para eu construir aqui uma ideia, né, a respeito da função paterna, né? Porque a figura do pai, não do genitor, tá? A função paterna e a função materna são duas funções poderosas que habitam no nosso sistema psíquico. A função materna, ela tem a inclinação a afagar, acolher, dar carinho, nutrir, proteger, né, no sentido de afeto. E a função paterna tem a inclinação a dar ordem, direção, condução, leis, né? Então é algo muito mais para fora do que para dentro, né? Então a maternagem é mais para dentro, né? E a paternagem é mais para fora, é mais condutora. Então eu sempre penso numa plantinha, né? Numa mudinha que está crescendo, ela começa a crescer torta, aí vem alguém para tutelar, né? Aquela plantinha e coloca uma estaca, né? E para que ela cresça reta. Essa é a função paterna. E eu noto que no desenvolvimento de muitos indivíduos, a figura da paternagem está estilhaçada. Existem muitos danos na figura do pai. E eu digo não do pai homem, viu, genitor, porque tem muitas mulheres que sabem muito bem cumprir a função paterna, né? Elas são firmes, são direcionadoras. Então eu penso que muitas vezes na vida adulta, aquele indivíduo que tem a função paterna prejudicada, ou seja, o complexo paterno prejudicado, vai ser necessário que o Estado cumpra essa função de pai. Vai ser necessário que uma instituição cumpra esse papel de pai. Em alguns casos, até um pastor bravo, um líder religioso bravo, sabe? Porque tem líderes bravos, né? Tem gente que põe na linha, né? E eu não acho isso ruim, não. No sentido assim, às vezes aquela psique precisa daquela figura representativa de uma direção boa, né? Que ela não consegue ter dentro. Tá fazendo sentido? Né? Então, a questão da culpa, ela permeia também, ela vai de encontro à, à presença ou à ausência desse pai bom, desse pai realmente bom, que existe na nossa psique. Então, não o pai que castiga, que impõe sofrimento, Que dá uma nova chance, né? mas que dá uma nova chance. Mas se for necessário, vai ali Responsabiliza. interditar. Tipo, até aqui você vai. A partir daqui você não pode ir, porque senão você vai cometer mal para as pessoas, para si mesmo, né? Então é algo bem complexo, né? Muito mais complexo do que a gente imagina. Tá ok. Muito obrigado, André. Imagina, que isso. Oi, Mica. Eu acho que você falou tudo. É? Mas Eu pode fiquei falar. pensando, eu fiquei pensando nessa questão, né? Porque a culpa sempre convida para um lugar do erro mesmo, né? Seja uma questão intencional ou não. No exemplo que ela trouxe, né? Um se apaixonar, de repente não foi intencional,
Provavelmente não, né? Enfim. Mas Uhum. aconteceu, né? Ou seja, por uma ação ou uma omissão, né? E isso leva para um lugar da responsabilidade, mas na questão cultural ruim, do castigo, né? Então tem que pagar por isso, tem que sofrer, ou tem que, enfim, né? E se a gente for pensar, assim, só expandindo um pouquinho, né? O quanto a nossa cultura coloca a reparação enquanto uma retaliação para quem, né, é o, entre aspas, o culpado, né? É isso. É isso mesmo. Por isso que uma das etapas mais importantes que o Jung fala, né, assim, do processo de individuação é a confissão. E ele vai emprestar esse termo da Igreja Católica mesmo, né? É a primeira etapa de uma psicoterapia ou de uma análise bem feita, é a confissão. Eu errei. Eu fiz mal para o outro, para mim mesmo. Eu me equivoquei. Né? E eu confesso, fui eu. Não foi o outro. Não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu pai, não é culpa de Deus, não é culpa do espírito obsessor, não é culpa de... É minha culpa mesmo. Eu dei abertura, fui eu. Né? E quando eu era católico era isso mesmo, é por minha culpa, minha tão grande culpa. E aí a gente pede a misericórdia, né? Assim, da transcendência naquela hora, né? Clamando mesmo, poxa, minha culpa, me ajude, né? Porque eu realmente erro. Então, eu brinco assim que o, o Jung tem um livrinho chamado Os Símbolos na Missa, né? Ele foi estudar os símbolos existentes na missa. Eu acho que se a gente ler aquele livrinho com bastante atenção, a gente vira um católico, sabe? Tipo, porque realmente, se a gente prestar atenção na ritualística católica, pena que muitos católicos, infelizmente, não mergulham no mistério, né? Assim, no simbolismo daquilo tudo. Que é a humildade de assumir-se um ser errante. De que a maneira, assim, tanto é que, assim, é o primeiro rito da missa. Você sabe que eu ia ser padre, né? Então, disso eu entendo um pouco. O primeiro rito da missa é o ato penitencial. É o primeiro rito da missa, ou seja, a gente só consegue transcender se a gente humildemente reconhece que nós somos seres errantes. Nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, Neuróticos Anônimos, né? O autor dos Alcoólicos Anônimos coloca isso. É o primeiro passo, é a gente reconhecer que nós erramos. Então, gente, eu acho que assumir a própria culpa é um ato difícil, não é coisa fácil, não, porque isso vai precisar, isso mexe com o nosso bril, isso mexe com o nosso ego, isso mexe com o nosso campo narcísico de uma maneira assim absurda. É muito mais fácil eu culpar o outro. Eu transferir para o outro, né, as minhas responsabilidades. Muito mais prático. Tem gente que pergunta, né, para nosso psicólogo, e aí, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Não, eu quero saber a sua. Eu acho que quando cabe eu dar a minha opinião, eu não tenho problema não, eu dou mesmo. Porque tem pessoas que, às vezes, precisam da minha opinião. Então eu dou. Mas a gente responsabilizar o outro, nossa, essa tática é velha, hein? Não fui eu. Não fui eu. Foi o outro. Foi a Eva. Não fui eu, entendeu? Tipo, foi a Eva. E isso é mais velho que andar para frente. Agora, quando a gente, parece um clichêzão isso, né? Mas é um ato psicológico profundo a gente dizer, eu tenho parte nisso aqui. É, não foi a Eva, não. Fui eu mesmo, sabe? Foi nós dois. Não foi nem ela, né? Foi nós dois. Aí a gente abre parece que um portal, sabe? Para trilhar um caminho muito diferenciado.
Porque a raiva que a gente tem muitas vezes, a agressão que a gente carrega dentro da gente, é que a gente está apontando o dedo para o outro. E a nossa parcela fica em outro lugar, né? Tipo, a gente não assume a nossa parcela. Deus está de mal comigo, eu devo ter feito alguma coisa no passado, né? Bom, vamos seguindo. Vamos seguindo mais um pouco. Acho que nós paramos aonde? É isso, né? Isso é só possível, é isso mesmo? Isso. Tá. Isso só é possível no fluxo de sua vida em curso. Muito raramente é possível assumir responsabilidade por algo do passado. Você pode decidir que evitará no relacionamento seguinte algo que experimentou como culpa em um relacionamento passado. Talvez você consiga cumprir sua promessa por alguns meses, mas temos que lidar com o que realmente somos e não com o que gostaríamos de ser. No que diz respeito aos sentimentos de culpa, é importante que nos perguntemos qual é a nossa responsabilidade. Mas é igualmente importante aceitar que os sentimentos de culpa são uma parte inevitável da nossa vida. É claro que os sentimentos de culpa podem ser extremos, e há também muitas formas de defesa contra sentimentos de culpa. A mais conhecida é a busca por bodes expiatórios. Você sabe que bodes expiatórios, né, é um termo que vem do judaísmo, aonde a tribo escolhia um bode, né, ou um cordeiro, tanto faz, e eles levavam o bode, né, para o templo, e o sacerdote colocava a mão, né, na fronte do cordeiro, e, nesse gesto simbólico, transferia todo o pecado da tribo para aquele cordeiro, e sacrificava o cordeiro, né, sacrificava o bode. Logo, sacrificando, derramando o sangue do bode, Deus, então, perdoava a tribo. Né? Porque para o judeu, sangue se paga com sangue. Né? Essa era a métrica judaica, né? Olho por olho, dente por dente, né? Sangue se paga com sangue. Então, pecamos. Então, para que Deus não nos mate, então matamos o cordeiro. Na questão da culpa, a gente, a gente busca os nossos bodes expiatórios. Então, é sempre um político que é o ladrão, o culpado, pelo país não estar andando, sempre tem alguém, né, por aqui, na nossa ideia, que a gente aponta o dedo. Pode ser uma figura mitológica, é o diabo, o chifre, rabo. Ah, é ele, então vamos exorcizar, vamos rezar para que saia. Então, a gente sempre busca um bode para expiar a nossa culpa, ou seja, não sou eu, é ele, é ele. E essa mania perdura, não é só na Idade Média, não, até hoje. Se não é o diabo, é o espírito obsessor, se não é o espírito obsessor, sei lá o quê, entendeu? Se tem ou se não tem, não é minha área. Não vou dizer se tem ou se não tem. Mas que a gente tem que olhar para as nossas sombras e reconhecer que nos habita também a potência de fazer qualquer coisa ruim no mundo, a gente tem que fazer isso. A gente tem. O próprio Jung falava, né? Tipo, se a gente quer fazer um trabalho político no mundo, então que nós conheçamos a nossa própria sombra. O perigo do mundo somos nós, para os outros. Não é uma bomba, né? O perigo do mundo é a nossa psique. Mas haja trabalho, hein, para a gente reconhecer que nós não somos tão bonzinhos assim. Tá?
Representar com criatividade. Outra possibilidade de processar, eu acho que... nós vamos ler um pouquinho só e vamos parar por aqui, para a gente continuar na próxima semana. Representar com criatividade. Outra possibilidade de processar os complexos e assim resolver a dinâmica de vítima e agressor é o trabalho criativo. Teoricamente, na energia do complexo está contida a energia que falta à consciência do eu para se desenvolver. O complexo retira a energia que seria necessária para viver. Essa energia se manifesta como uma emoção na qual podemos nos concentrar e que pode ser representada. O complexo pode ser representado por todos os métodos de trabalho criativo, e ele também muda com cada representação nova. Que em Avaré a gente faz uma vez por mês um encontro, uma oficina criativa, um local aberto, e é muito interessante porque, assim, nós vamos despretensiosamente, né? É curioso que as imagens que aparecem espontaneamente ali representam complexos. Então, a gente não faz uma análise, né, das imagens, porque esse não é o intuito. O intuito é expressar mesmo, né? Dia 10 de maio vai ter outra, né? Então, assim, dar imagem para os nossos complexos. Façam isso, viu, gente? Né? Então, isso se torna visível, por exemplo, em série de imagens sobre o mesmo tema. Aqui o foco também é a emoção do complexo. Portanto, o projeto criativo se volta menos para o episódio como tal, ou seja, para o passado, para a história, né? Ocasionalmente, os dois polos do complexo são retratados, mas nem sempre. Se pensarmos, por exemplo, em terapia de pintura ou trabalho com argila, o episódio complexo não está em primeiro plano, mas sim a tentativa de moldar e tornar visível a sensação de vida que está ligada ao complexo. Ou, na melhor das hipóteses, também a resistência dele. Vou ler mais esse último parágrafo. Eu acho que a gente tem que retomar isso aqui no outro ponto, né? Porque isso aqui é muito importante. O trabalho com as mãos, o trabalho criativo. Não é desenhar por desenhar, não é modelar argila por modelar, pintar por pintar. Não é imprimir um desenho que nem estão fazendo por aí. Eu acho isso, tá, legal, é um passatempo, mas não tem nada de terapêutico nisso. Tá? Você imprimir um negócio e ficar pintando com canetinha. Isso aí é um passatempo, isso aí é um lazer, isso aí é alguma coisa artística, mas não tem nada de terapêutico. Pintar mandala, pintar desenho pronto, não é terapia fazer isso, tá? É muito terapêutico você pegar uma folha em branco e entrar em contato com um complexo teu e deixar que a imagem flua através da, né, naquela folha, tá? Então, isso sim não é terapia, mas é terapêutico, ou seja, você está dando vazão às imagens, tá bom? Replicar imagens não é terapêutico. Já viu que eu tenho um ranço dessas coisas. Não acho ruim, né? Tá, mas o trabalho criativo produz consciência da atividade do eu. Então, quando eu estou fazendo um trabalho criativo, o ego está criando consciência. Olha isso. O ego. Quando um complexo é constelado, experimentamos que nossa atividade do ego consciente é suspensa. Claro, né? Não podemos reagir como queremos reagir. Algo reage. Por isso que a gente fala assim, parece que eu perdi a cabeça, André. Eu não estava ali naquele momento. O que estava acontecendo comigo? Parece que algo dentro de mim... Verdade. Você tem toda a razão. O teu ego saiu de cena. E entrou em cena uma outra força.
que o Jung dá o nome de complexo. Onde há um território de complexo, nós não nos sentimos livres. Claro, onde está o livre-arbítrio? Lembra que eu tenho falado isso aqui, né? Que para a psicologia junguiana, o livre-arbítrio é uma coisa meio que questionável. Porque somos tomados por forças, muitas vezes, que o nosso ego mal sabe que tem. Onde há um território de complexo, então nós não nos sentimos livres. A formação criativa de uma situação tão complexa traz consigo a experiência de poder ser ativo em uma situação em que repetidamente nos vivenciamos como passivos. Isso só isso aqui daria uma aula. Então, quando eu estou criando alguma coisa, né, quando eu estou fazendo um trabalho criativo, o meu ego está ativo. Ele está visualizando o complexo do abandono, por exemplo, o complexo de raiva, o complexo sei lá do quê. Então, ele está ativo, quando muitas vezes ele está passivo. E quando a gente repete esse trabalho, quando a gente faz esse trabalho com seriedade, profundidade, ao invés de sermos pegos de surpresa pelos complexos, somos nós que pegamos eles de surpresa. Já não somos mais possuídos por aquela força. Né? Vamos pouco a pouco percebendo que o complexo vai perdendo a sua potência. Ele nunca deixa de existir, mas o ego já trabalhou, já viu, já percebeu várias das suas imagens, né? Então, é possível isso. E não está só na obra junguiana, não. Isso não está só na obra de pós-junguianos, como é a doutora Verena Casti. Isso está na prática clínica. Eu vejo acontecer isso aqui clinicamente, entendeu? Quando trabalhamos o complexo, ele se despotencializa. Deixamos de ser possuídos por eles e nos tornamos mais inteiros, né? Mais condutores do próprio barco, né? Gente, é isso. Eu quero, assim, não quero deixar de lembrar que no início de junho vamos começar o estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? A partir de junho, os encontros do clube de leitura vão ser quinzenais e não semanais, porque o círculo de estudo desse livro vai intercalar no clube de leitura, tá bom? A doutora Verena, a doutora Clarissa Pincola Stess, né, que escreveu essa obra, ela convida as mulheres a conhecer o lado instintivo delas, né? Eu vou ler aqui rapidamente a contracapa, né? Medo, depressão, fragilidade, bloqueio e falta de criatividade são sintomas cada vez mais frequentes entre as mulheres modernas, assoberbadas com acúmulo de funções na família e na vida profissional. Esse problema, no entanto, não é recente. Acredita a psicóloga junguiana Clarissa Pincola Stess. Ele veio junto com o desenvolvimento de uma cultura que transformou a mulher numa espécie de animal doméstico. Mulheres que correm com os lobos identificam a essência da alma feminina, sua psique instintiva mais profunda, com o arquétipo da mulher selvagem, e propõem o resgate desse passado longínquo como forma de atingir a verdadeira libertação. Gente, esse livro aqui é uma obra, assim, fundamental para a psique feminina. Então, já fiz uma jornada com ele há muito tempo atrás, estou retomando aqui no Oeste, agora no formato online, então vai ser uma experiência muito gostosa, tá? Assim, de estudarmos esse livro. Por isso, né, que estamos fazendo essa divulgação aqui no finalzinho, tá bom? Também vamos terminar o livro logo, logo. Eu acredito que agora esse mês de maio, a gente termine esse livro da Verena. E vamos estudar sobre relacionamentos. Então, o livro já está lá no clube de leitura. É um livro, assim, lindíssimo, profundo, que vai trazer à tona a questão dos relacionamentos, né? Então, é o livro O Mistério da Relação Humana, a alquimia
e a transformação do si mesmo. Então, o autor, o Natan, ele vai trazer à tona, através das imagens simbólicas dos alquimistas, o que ocorre dentro do campo relacional. E o como nós podemos ser transformados, né, dentro de uma relação. Ninguém se transforma sozinho, viu, gente? Ninguém. É no bojo, é no fogo da relação que a gente se transforma. Tadinho de nós, né? Tipo, a gente acha que a gente vai conseguir alguma coisa só sozinho, sabe? Não, sozinho, beleza, a gente vai ter momentos de solitude, mas é na relação. Então, esse livro vai trazer à tona bastante coisa legal. Bom descanso para vocês, gente. Chega de falatório. Um abraço, bom descanso. Bom descanso. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, André. Boa Doutor noite a Miguel, todos. boa noite.